Juliana Rosa já tá por aqui. Antes da gente falar sobre economia, estávamos falando sobre o preço das aves aqui da ceia de Caríssimo, Natal. né? Como tá caro? Gente, E eu as fui ver alternativas? Peru, R$ 200, 300. Falei, pelo amor de Deus, É gente. caro. E o Caríssimo. que não pode faltar na sua ceia? Ou tem algo de diferente? Porque os ouvintes estão falando aqui pizza, pastel, churrasco. Pão de Não. queijo, diz o nosso ouvinte, mineiro, obviamente. Tá. Aí tudo bem, tá perdoado. Não, mas Natal pra mim tem que ter duas coisas que não podem faltar. Rabanada, senão não é Natal. A rabanada da Dona Zilda, minha sogra. É a melhor rabanada do universo. Dona Zilda, mande seus contatos Já para tá intimada a oportunidade de fazer. negócios. E o salpicão que o Nando, meu marido, faz, que é igual da minha avó, que já não tá mais presente, é uma forma de eu me sentir pertinho dela. Ah, que lindo. Aí ele já representa, né? Muito bem, que bom. Cozinha muito bem, porque eu sou péssima, gente, na cozinha. Só o brigadeiro mesmo. Aliás, já tá na hora de trazer de volta. Tio, fica a dica, né? Fica a dica. Que outras dicas mais você nos traz, Juliana Rosa, hoje, falando sobre os dados ainda do resultado do PIB, produção industrial, finzinho de ano? Pois é. O número que saiu hoje, boa tarde para você Boa ouvinte. tarde. Já cheguei falando de comida, né? Porque eu me empolgo. tranquilo. Né? Não, tranquilo, né? Pra que falar de economia? Mas estávamos falando de economia, preço, né? Tá muito caro. E adoro o Natal. E fim de ano, a perspectiva é positiva para a economia. O que é duro realmente é esse peso da inflação, que é o que a gente está falando, né? Que isso acaba atrapalhando, obviamente. As pessoas compram menos. E isso vai puxando a economia para baixo. Depois do dado do terceiro trimestre, que foi divulgado ontem pelo IBGE, mostrando um resultado mais forte do que o previsto da economia brasileira, a previsão estava ali 0,7, 0,8 de crescimento, veio 0,9, quase 1% de crescimento num trimestre. É bastante coisa para parâmetros aí brasileiros. E com isso, eu já estou recebendo hoje várias previsões para melhor para esse fim de ano. Então, a perspectiva era de uma certa estabilidade da economia ali nesse último trimestre, e agora as previsões já estão subindo ali para 0,4 de crescimento, o que não é com o mesmo fôlego do terceiro trimestre, mas ainda mostra um patamar elevado de nível de crescimento e de produção do país. Hoje saiu o dado da indústria, que já é um dado do quarto trimestre, mostrando queda da produção da indústria, que é um número que veio pior aqui do que a previsão. 0,2% de queda da produção da indústria. Só que a indústria, no ano, ela acumula um crescimento de 3,4%. Há mais de 10 anos que a indústria não cresce tanto quanto está crescendo esse ano. Então, a perspectiva continua sendo favorável. Por isso que eu falo assim, por enquanto, o que a gente vê muita gente até tem perguntado, vem cá, tem tanto estresse e preocupação com a economia está indo bem, os números estão surpreendendo para melhor, o desemprego está baixo e tal. A questão é que quando você olha para frente, você tem uma visão de que isso não é sustentável. Esse que é o mau humor, né? Hoje que a gente vê que o dólar sobe e tal, porque você olha muito sobre a capacidade do país sustentar o crescimento. Porque historicamente o Brasil vem fazendo voos de galinha. A gente sobe, daqui a pouco não sustenta, cai. Então, o ideal, inclusive, para redução de desigualdade, de pobreza, é que a gente mantenha um crescimento na casa de 3,5% durante vários anos. Então, a gente está numa toada positiva, já são aí 3 anos seguidos com um crescimento acima de 3%. E a questão agora é que você tem uma dúvida em relação ao quanto que a inflação pode estragar a festa. Como a perspectiva é de inflação mais alta para esse ano e para o ano que vem, é claro que isso vai tirando poder de compra, principalmente das pessoas de mais baixa renda, que não tem como se proteger da inflação. Quem tem grana, quem tem dinheiro, quem é rico, se aproveita dos juros altos, né? Então consegue se preservar sua perda de compra. Mas a inflação é o imposto mais cruel. Por isso tem essa discussão assim, vale crescimento a qualquer custo? Não, vamos fazer a economia crescer, mesmo que a inflação suba. Chega uma hora que isso não é sustentável. Já vimos isso no passado. Temos histórico disso. Então, por isso que tem essa pressão muito grande, porque o Haddad até está falando agora, ele está participando de um evento em Brasília, dizendo que ele não concorda com a percepção negativa, a reação negativa do pacote do governo que levou o dólar a passar dos R$ 6, porque ele acha que foi o possível politicamente. A gente sabe que politicamente é sempre difícil costurar o mundo ideal, né? Só que a questão é que se o governo tivesse só divulgado o pacote de corte de gastos, mesmo menor
do que se deveria para poder mostrar uma responsabilidade com as contas públicas, colocou aquele bode na sala que foi anunciar junto com corte de gastos a medida do imposto de renda. Então gerou um mau humor, porque economia também é muito feito de expectativa, né? É aquela coisa, se você... Especulação. E é muito de sentimento também, a gente fala muito de confiança, né? Confiança do consumidor, confiança do empresariado. Então, você começa a ter muita desconfiança. Bom, esse governo, quando chegar lá em 2026, que é ano eleitoral, ele vai fazer tudo que ele pode para fazer a economia bombar, gastar o que for, porque ele está de olho no crescimento, na popularidade. Ele não está pensando de forma estrutural num crescimento equilibrado e sustentável para as próximas gerações. Então, a discussão é toda essa de fundo, são as mensagens que vai se passando, e aí, se o investidor, o empresário, ele fica mais com o pé atrás, ele vai pensar duas vezes se vai investir, aí o juro sobe, encarece, o próprio consumidor fica com medo e aí segura o consumo. Então, essa questão também de confiança, ela é muito importante, porque ela vira realidade. Aquilo que a gente fala, expectativa vira realidade, né? Rapidamente. Então, eu acho que hoje, assim, a grande questão é: o dólar vai ficar nesses 6, ou ele pode passar muito mais, aí, de 6,10, e isso vai fazer muita diferença no crescimento econômico a partir de agora. Porque se a gente conseguir, pelo menos, caminhar com a questão da votação, agora o Lira está falando também lá na Câmara, o governo está correndo para aprovar os projetos de lei em regime de urgência para começar no ano que vem já a valer as propostas de corte de gastos. Se conseguir, pelo menos, avançar com as questões fiscais e evitar uma disparada maior do dólar, pode ser que o Brasil consiga crescer ainda 2,5% no ano que vem, que é um bom crescimento também para parâmetros brasileiros. A questão é que, se o dólar dispara, a inflação sobe mais, o juro sobe mais, e aí o crescimento é menor. Então, vamos ver se, pelo menos no Congresso ali, eles conseguem ajudar a limpar um pouco o leite derramado depois desse pacote frustrante aí, que realmente o Haddad fala que não é uma bala de prata, mas era uma bala de prata em termos de confiança, né? Não deu certo. Eu tava dando uma olhada nesses dados que saíram da pesquisa Quest hoje, sobre o Congresso, né? Eles esperam que o Congresso mude, mas não estão nada felizes com o Congresso. 41%, isso dentro do mercado financeiro, tá? Importante destacar isso pro ouvinte. É uma pesquisa que não ouviu a população, ouviu agentes do mercado financeiro. Congresso, 41% avaliam como negativo, 38% regular, ou seja, o Congresso também não tá maravilhoso. Tem um dado também que comprova bem o que você vinha falando, a gente até conversou nessa semana. Se falava em aumento da taxa de juros ali na casa do 0,5, agora já tá todo mundo acreditando, mais de 60% é de 0,75 para cima. E sobre o pacote, mais uma coisa que a gente vem falando, né? Quando a pesquisa traz medida por medida do pacote. Então, quando você vai ver fim da transferência de pensão militar, mais de 90% dos agentes de mercado acreditam que isso vai ajudar a economia. Todos os pontos do pacote têm pelo menos 60%, ou seja, alguma ajuda. Vai para a isenção do imposto de renda, 15% acham que isso vai ajudar a economia, 85% que não. Bom, dentro da percepção do mercado tá nítido, o governo tem esse dado, foi esse adendo que atrapalhou tudo, né? E a questão, acho que é muito importante a gente dizer que é uma medida que foi promessa de campanha e que a gente acho que pode discutir, porque, de fato, no Brasil, rico paga pouco imposto. Então, acho que tem espaço, sim, para essa discussão, conversando, inclusive, com especialistas em pobreza. A questão é a forma como foi feito, né? Podia ter feito esse anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, dentro de um conjunto de medidas para que não houvesse nenhum risco de trazer uma incerteza em relação ao aumento do gasto público, a piora do equilíbrio fiscal. Então, nesse momento, o que se esperava era uma sinalização de compromisso com o corte de gasto. E aí veio junto uma medida mal ajambrada que trouxe uma incerteza. Então, não é a medida em si, né? É mais a discussão. É como a reforma tributária, né? A reforma da renda é uma discussão como a reforma tributária, é uma reforma que envolve uma série de questões, né? Não é só cobrar de quem ganha mais de 50 mil.
talvez reajustar a tabela do imposto de renda, né, para outras faixas de renda, cobrar de milionários, cobrar de lucros e dividendos. Então, tem uma discussão mais ampla que você cerca a questão da isenção dos R$ 5.000 de uma forma mais segura. Então, fica parecendo muito improviso. Tanto que até agora tem muita gente que tem investimento e que não é milionário, que tem CDB, por exemplo, ou letras do Tesouro, né, ou LCI, LCA, enfim, que é renda fixa. Tem alguns instrumentos financeiros que você chega lá no banco e o gerente vai falar que você tem isenção de pagar imposto de renda. Mas será que esse dinheiro você tem que somar a tudo que você tem para pagar mais imposto de renda a partir de agora ou não? Esses impostos, eles continuarão isentos dentro de alguns investimentos, entendeu? Que aí começa a gerar muito ruído e fica todo mundo com medo. Sem saber para onde vai, né? Será que minha renda vai diminuir? E é isso, assim, fica muito difícil fazer uma coisa improvisada. Então, acho que por isso que eu falo assim, às vezes pode não parecer tão grave do ponto de vista fiscal, né? O Brasil não vai dar um calote, vai explodir a dívida, não piorou tanto assim, mas a mensagem é de pouco compromisso com o rigor do anúncio do equilíbrio fiscal. E aí abre espaço para falar, o governo, no fundo, vai aproveitar, passar isso aqui do imposto de renda, vai gastar mais ainda. Depois descobre como pagar a conta. Depois descobre, aí o Congresso não vai aprovar tudo, aí chega em 2026, ano eleitoral, para poder estimular o PIB, eles vão sair fazendo um monte de medida para poder colocar lenha ali no PIB. Então, fica um sentimento de que não tem um compromisso de verdade ali com um crescimento sustentável da economia. Tudo é muito mensagem, né? E ambiente, e clima e tal. Mas, bom, gente, vamos ver se o Congresso faz a sua parte nesse momento e aprova as medidas de contenção de gasto que vão ser importantes para poder impedir que o dólar suba mais. Mais de R$6, porque segue em R$6. A gente já tá achando bom ficar em 6, isso. Né? Vamos combinar que estava abaixo de 5 no começo do ano, né? A gente vai se acostumando rapidamente. Vai naturalizando, né? Naturalizando. Vai acostumando, que coisa. Muito bem, Juliana Rosa volta amanhã ao Band News no meio do dia. Obrigada, Ju. Até amanhã. Até amanhã. Com brigadeiro em breve. Hein? Opa! E peru. Peru tá caro. Não necessariamente misturados, que eu acho Por que não favor. vai ficar muito bom.